Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Se você trouxe a sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá, diz assim, Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele parou, chamou ele, e quando chamaram o cego, disse Jesus, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. E Jesus disse, vá, a tua fé o curou. Quero que você observe aqui Jesus dizendo para ele, vá, a tua fé o curou, certo? Imediatamente ele recuperou a visão e começou a seguir ao Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, fale conosco nesse dia, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, aumentar a nossa fé, derramar graça sobre nós, abençoar-nos, ó Deus, de uma forma que ninguém mais pode nos abençoar, porque só o Senhor tem a nossa vida na palma da tua mão. O Senhor cuida de nós não só nas grandes coisas, mas nas pequenas, nos detalhes também. E é por isso que nós temos confiança para entrar em oração. Sabemos que nós estamos orando a Ti, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, nos ajude a andar em progressão de santificação, para que assim, ó Deus, o Seu nome seja louvado e glorificado por meio do nosso corpo, da nossa vida, das nossas palavras, das nossas ações. Muito obrigado pelos cânticos, pelos louvores, que o Senhor possa falar conosco pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse aqui foi o último milagre que Jesus fez antes dele ser crucificado, morrer na cruz. Aqui ele estava indo para Jerusalém. E o texto diz que ele passou então em Jericó. Essa Jericó antiga, ela ficava a mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém. Só para você ter uma noção que antigamente eles caminhavam muito, né? No ministério de Jesus ele caminhou muito. Saiu de Cafarnaum, foi a Jericó, Jerusalém. Então assim, andava bastante. E Jesus então, quando ele vai entrar em Jericó, ele vai se deparar com um homem que é chamado de Bartimeu, e esse homem era um cego de nascença. E a gente entende aqui, de forma clara pelo texto, que Jesus diz que esse homem teve fé. E a pergunta que eu quero que você se faça, ou que você possa conjecturar ela o que é fé? Né? A gente está falando de um homem que se aproximou de Jesus porque ele precisava de um milagre. Nós sabemos que o Jesus que nós servimos ainda faz milagres e a gente se aproxima dele para que coisas sobrenaturais aconteçam. Né? Mas o que é fé? Né? Esse homem aqui, o cego, ele mostra o que é fé a ponto de Jesus confirmar. Vai, porque a tua fé, ela te curou. Então, os elementos que antecedem a cura dele mostram, né, o que deve haver no nosso coração e no nosso comportamento diante de Jesus, para que a gente chegue, então, nessa situação. Eu gosto tanto desse texto, mas tanto desse texto, que foi um dos primeiros textos assim, que eu estudei mais a fundo ele,
Eu lembro que eu chegava da escola e na portaria do prédio, lá onde a gente morava, era um pastor, o porteiro era um pastor, né? E eu ficava conversando com ele e tal, e a gente ficava pegando os textos bíblicos e formando sermões, porque não tinha a internet no celular ainda, né? A internet no computador. Então, assim, os materiais eram raros para a gente pesquisar, né, e tudo mais. Então, a gente pegava 3 Bíblias com linguagem diferente, a gente lia, observava o texto, né, fazia a leitura e a gente ia montando. Então, assim, era muito bom. E esse texto aqui foi um dos textos que eu fiz junto com esse pastor pela primeira vez. E um texto, então, que a gente vê de um homem que precisa de um milagre, né? Assim, eu não consigo conceber alguém falar de Jesus e não acreditar que existam mais milagres nos dias de hoje, né? Sério, por favor, coloca para mim Marcos capítulo 16, verso 15. Ontem a gente fez lá o batismo nas águas, né? E as últimas palavras de Jesus, antes dele subir para o céu, foram essas, né? Ele disse: vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem de veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Bom, Jesus está falando, aí vai dizer no último versículo lá que os sinais estavam acompanhando as pessoas que pregavam. Então, você vê que o próprio Senhor Jesus diz que esses sinais sempre acompanhariam aqueles que pregassem o evangelho ao redor do mundo, né? O nome de Deus seria glorificado e esses sinais estariam sempre acontecendo, demônios seriam expulsos, pessoas doentes seriam curadas. Essa sempre foi a marca do evangelho e em momento algum Jesus disse que isso ia parar de acontecer. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mesmo Jesus que foi ontem, ele é hoje e vai ser eternamente. Eu não encontro nada nas Escrituras dizendo que o poder de Deus deixou de acontecer ou que as pessoas deixaram, né, de poder receber graça de Deus por meio dos dons espirituais para que isso seja efetuado, né, para outras pessoas e outras pessoas possam ser abençoadas, né? Então você não tem nenhum texto de Paulo, você não tem nenhum texto de Pedro, na carta de Judas também não, ninguém dizendo que os dons espirituais cessaram. A gente tem Paulo dizendo em 1 Coríntios 12 e 14 como os dons devem ser movimentados dentro da igreja. Ele vai ensinar como se usa da forma correta e não dizer que acabou, né? Então as pessoas vão dizer, mas agora que a Bíblia já existe, não precisa mais de dons espirituais. Eu não sei aonde tiraram isso, né? Isso aí você pode ter estudado, algum teólogo que você gosta pode ter falado isso, mas na Bíblia não tem isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não misturar filosofia teológica com Bíblia. O que está na Bíblia é Bíblia, o que não está, não está. É aquilo que eu costumo falar. Você vai em algumas igrejas, as pessoas dizem assim, beber é pecado. Beber não é pecado. A Bíblia diz que se embriagar é pecado. Então os caras, quando dizem assim, beber é pecado, eles estão acrescentando algo à Bíblia, né? Eles estão pecando. Assim, uma pessoa que diz que os dons espirituais cessaram, que Deus não pode mais fazer milagres, coisas sobrenaturais, essas pessoas elas estão subtraindo algo dos textos, né, sagrados que tem. Então, por todas as escrituras, tem no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos. Bom, então o que eu quero que você entenda é que você precisa se aproximar de Jesus com confiança, porque Ele é o Senhor que faz coisas que são sobrenaturais. Ele é o nosso Deus. E você vê que esse homem, o cego, quando ele vai se aproximar de Jesus, ele realmente, né, tem um pedido muito claro e ele pede sem ter nenhum tipo de restrição, ele não tem vergonha de pedir. Ele está clamando, né? Jesus está saindo ali de Jericó, ele está rodeado por uma multidão
que está indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, assim, é muita gente que subia para lá para comemorar a Páscoa. E esse homem ficava à beira do caminho, ele era um mendigo, né, ao mesmo tempo que era cego, e ele começa a gritar, né, de forma frenética, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim e tudo mais, a ponto das pessoas começarem a achar ruim e mandar calar a boca. E o texto diz que ele grita ainda mais alto e ele começa a insistir naquilo. E a gente percebe uma coisa, esse homem, ele não estava preocupado com a opinião das pessoas. Quando ele percebeu, ele não tinha como enxergar, mas quando ele percebeu, né, pelos ouvidos, pelo comentário das pessoas à volta, que Jesus estava passando, ele deu tudo de si e clamou. Muita gente ficou contra, mas ele continuou clamando. Se tem uma coisa que tem a ver com fé, é você não ter medo da opinião das pessoas. Porque uma fé, quando ela está viva, quando ela está crescendo, quando ela está em ação, ela vai contra mesmo as opiniões humanas, contra toda a forma humana de se agir, de servir. Porque fé é isso mesmo. Fé é o que você não consegue enxergar, é o que você não consegue tocar, é aonde você não vai por si mesmo. Então, esse homem não tinha nenhum tipo de restrição pessoal com relação à opinião das pessoas. Estão me mandando parar, estão mandando eu ficar quieto. Não, o negócio dele é com Deus, o negócio dele é com Jesus. Só Jesus pode resolver o problema dele, então ele não para no meio do caminho quando as pessoas se levantam contra ele. E eu quero que você pense nisso, porque a maioria de nós acaba parando no meio do caminho quando pessoas começam a se levantar. Sempre que, por exemplo, os homens de Deus começaram a se levantar com autoridade para pregar o evangelho, começaram a ser perseguidos, ameaçados de morte, os apóstolos mesmo. Quando eles se levantaram com fé, todos eles começaram a ser provados nessa questão de pessoas se levantarem contra eles para fazer eles calarem a boca, para eles não falarem. Isso sempre vai acontecer quando a minha fé e a sua estiverem ativas. Então, tem uma pessoa que chegou a dizer assim, que quando um homem ou uma mulher começa a agir pela fé, pode se preparar porque você vai ser considerado louco pela maioria das pessoas à sua volta. Porque realmente é isso, a fé ela está na contramão dos sentidos, né, do que se vê, do que se cheira, do que se sente. Então, é loucura, né, para quem está perecendo. A palavra de Deus vai dizer que o homem natural, só a nossa naturalidade, não consegue compreender as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, né, a pessoa que busca o Senhor, que crê na sua palavra, que crê em Jesus Cristo, essa pessoa, então, ela consegue enxergar além. Então, ela consegue ir além das perseguições. Ela não para no meio do caminho. E aí você vai ter vários exemplos, como o de José, que não parou no meio do caminho quando os irmãos o perseguiram. Não é? O próprio Daniel e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram perseguidos pelo rei na Babilônia. Você vai ter Davi, que foi perseguido por Saul, na época em que Deus já tinha dito para Davi que ele seria o rei. Então você vai encontrar isso em todos os momentos. O profeta Elias, que foi perseguido pela rainha Jezabel. Todos os homens que colocaram a sua fé em ação, né, tentaram ser neutralizados por outros seres humanos. E é por isso que a Bíblia vai dizer, no Salmo 118, que nós não devemos temer o homem, mas nós devemos temer o Senhor. Então, temer o homem ou ter medo de outros seres humanos é uma fraqueza que não pode fazer parte da nossa fé, porque senão vai nos emperrar no meio do caminho. Então, quando a gente está nesse estágio ainda de pensar que alguém tem a última palavra sobre nós em alguma área da nossa vida, ou que alguém pode desgraçar a nossa vida com palavras, ou com isso, ou com aquilo, a gente ainda não entendeu a magnitude de que Deus está nos controlando em todos os aspectos, e que a última palavra é dele, como diz em Lamentações capítulo 3, a última palavra vem do Senhor. Quem pode falar e fazer acontecer se não for o Senhor? Né? Jeremias escreveu. Então, nós não precisamos temer nenhum tipo de ameaça. Então você vai perceber que pessoas que agem pela fé,
elas são muitas vezes chantageadas, né? Chantageadas para pararem com alguma coisa, porque a pessoa que anda pela fé em Cristo, ela começa de alguma forma a se destacar, a ter esse brilho que Jesus disse que nós temos, que nós somos luz nesse mundo e sal nessa terra. Isso incomoda bastante, né? E isso muitas vezes leva pessoas ruins a se levantarem e começarem a nos chantagear para que a gente pare no meio do caminho. E a gente não pode parar, e a gente não pode ter medo de chantagem, a gente não pode ter medo da pressão, a gente não pode ter medo desses desafios que vêm até nós. Então, o cara era cego, ele estava em desvantagem, mas ele continuou clamando, né, o tempo inteiro, né, e não desistiu. Então, ele começou a chamar e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A forma dele chamar Jesus é diferente. As pessoas iam até Jesus e pediam alguma coisa, mas ele clama a Jesus dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer que quando ele olha para Jesus, né, a característica do clamor dele é dizer: Cristo, filho do Deus vivo, conforme, né, está escrito nos profetas, tem misericórdia de mim. Então ele chama Jesus de filho de Davi, como os profetas já tinham profetizado, que o quê? Que o Messias, Jesus, ia vir, né, na linhagem de Davi. Jesus, então, ele está na linhagem, né, genealógica de Davi. Então, quando esse cego começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não está dizendo, né, somente: me cura, porque tu és Jesus que é profeta, tu és Jesus que és filósofo, tu és Jesus que és qualquer outra coisa. Não, ele está dizendo: Jesus, tu és o Salvador. Jesus, tu és o Messias. Tu és o filho de Davi. Então, isso faz toda a diferença. Quando você chega diante de Jesus, quem é esse Jesus que você está procurando? C.S. Lewis, ele disse assim: eu não quero, né, a minha ideia de Deus. Eu quero Deus. O que ele está dizendo com isso? Eu posso projetar na minha mente algo, né, e pensar que aquilo que eu projetei é Deus. E C.S. Lewis percebeu que nós podemos cair nesse pecado, que é o pecado de pensar que Deus é uma coisa que ele não é. E aí ele mesmo, né, o C.S. Lewis, ele vai dizer: eu não quero a minha ideia de Deus, eu quero Deus. A pergunta é, então, onde encontrar o Deus verdadeiro que não é fruto da minha própria imaginação? No texto bíblico, na palavra. Como que esse cego chegou nessa compreensão? Pelos textos bíblicos. Ele foi ensinado, certamente, né, por meio das profecias antigas, que o Messias iria vir da família de Davi. E quando ele clama dessa forma, né, Jesus pede para chamar ele. Só que antes disso aí você vai perceber uma coisa, e isso é outra coisa que a gente precisa se ligar bastante. O texto diz que quando ele está gritando, os discípulos de Jesus começam a repreender ele e dizer: cala a boca. Os discípulos tinham feito isso já no começo do capítulo 10, quando as crianças estavam sendo levadas até Jesus, os discípulos falaram: para de levar as crianças. E Jesus falou: cala a boca vocês aí, deixa vir as minhas crianças. O reino dos céus vai ser semelhante, né, a elas. Então, o que acontece? Acontece que Jesus, ele vai mandar chamar, mas antes disso, ele foi repreendido pelos discípulos. Olha como isso é sério. A gente está na igreja, não é? Quando a gente começa, por exemplo, a receber algo negativo das próprias pessoas que servem a Deus, a gente pode começar a pensar que o próprio Deus é que está nos reprovando. Entende? Ele poderia pensar que os discípulos chegando nele dizendo: olha, quieta, fique calado, como se fosse uma própria mensagem de Jesus que está chegando até ele, porque Jesus não podia ir até lá por causa da multidão. Jesus está cercado, ele é o mestre, né? E o discípulo foi levar um recado, mas não. Ele realmente está preocupado, então, em chamar a atenção daquele que pode resolver o problema dele. Então, deixa eu te dizer isso. Olha, eu já vi a fé de muitas pessoas morrerem porque elas foram barradas por pessoas da própria igreja, de dentro da própria igreja, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que é para não matar a fé de ninguém.
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, por exemplo, que se for para a gente escandalizar uma pessoa que seja pequenina em Jesus, acabou de conhecer a Jesus, é melhor a gente amarrar uma pedra no pescoço e lançar no rio, porque isso é um pecado muito sério. Então, nós fomos convidados, né, de fato, para não sermos pedra de tropeço, empecilho para ninguém que está buscando Jesus, né? Jesus disse assim para os fariseus: olha, vocês ficam na entrada da porta. Vocês não entram na porta, caminho da salvação, e ficam na porta ainda impedindo o povo entrar. Vocês são uma raça maligna mesmo, uma raça de víboras, né, que anda o mundo inteiro tentando fazer um discípulo, e quando faz um discípulo, faz esse homem se tornar 2 vezes mais filho do inferno, né? Querendo dizer, então, que muitas pessoas elas podem estar perto da religião e perto até do próprio Jesus e estarem impedindo as pessoas de terem fé, estarem impedindo as pessoas de se aproximarem da única coisa que importa, que é o Senhor Jesus. E aí o texto diz, então, que existe uma persistência no clamor. Isso precisa acontecer conosco. O nosso clamor precisa ser persistente. A palavra de Deus toda vai mostrar que as pessoas precisam orar clamando, né? Por exemplo, tem um texto de 2 Crônicas 7:14, que diz que se o meu povo, Deus dizendo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados e vou sarar a terra de vocês. Em Jeremias 33 diz, né, clame a mim, eu vou revelar a vocês coisas grandes e ocultas que vocês ainda não conhecem. Então, nós fomos chamados para orar de forma persistente. Jesus disse que uma viúva procurava a justiça da causa dela e todos os dias ela ia no juiz e pedia, faz justiça na minha causa. E o juiz não estava nem aí para ninguém. Mas a insistência dela, né, conforme a própria palavra de Jesus, fez com que o juiz fizesse justiça na causa dela. Aí Jesus dizendo, se no mundo humano uma pessoa persistente consegue alcançar alguma coisa, quanto mais vocês, se vocês forem persistentes nas coisas espirituais. Vai ser o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9, que às vezes a nossa caminhada da fé é como a de um atleta, que ele esmurra o corpo dele, não é? Ele coloca o corpo dele para servir a ele, para que ele consiga caminhar mais longe. Então, muitas vezes vai ser assim na nossa vida. Nós vamos ter que perseverar bastante nas coisas espirituais, assim como a gente já persevera em outras áreas da nossa vida. Fica muito claro isso aqui no texto, certo? Então, você vai perceber que ele continua a clamar e os discípulos, então, eles não conseguiram dissuadir esse homem de continuar gritando. E o próprio Jesus, ele o quê? Ele repreendeu os discípulos. Jesus foi o juiz entre o cego e os próprios discípulos. É isso que a gente precisa entender. Jesus é o juiz entre o certo e o errado. Jesus é o juiz entre a verdade e a mentira. Muitas pessoas elas ficam com dúvidas, elas tentam colocar as coisas na balança. Jesus sabe tudo que é certo e o que é errado, não é? As pessoas simplesmente devem descansar o coração. Se elas querem o que Deus quer, fiquem em paz. Deus vai fazer com que tudo se ajuste da forma apropriada. Agora, se as pessoas lutam contra Deus, aí elas podem ser humilhadas pelo próprio Deus. Mas agora, se elas simplesmente se rendem e dizem, Senhor, eu estou aqui, Deus é o juiz, pronto. Todas as coisas elas vão caminhar de uma forma maravilhosa. Olha, Jesus quando chama ele, fique tranquilo com o horário aí que a gente sempre termina mais cedo. Quando Jesus chamou ele, disse assim, venha. O texto diz que esse homem deu um salto, certo? Ele jogou a capa dele para o lado e ele foi até o Senhor Jesus. E a palavra que ele diz quando ele chega até Jesus é mestre, né? Ou então no grego é Raboni, onde ele quer dizer assim, tu és o meu Senhor e também o meu Salvador. A palavra que ele usa, mestre, é mais profunda do que as outras palavras que as pessoas usam,
quando elas só se achegam diante de Jesus, não é? Chamando Jesus de Senhor, por exemplo, ou de alguma outra coisa. Ele se aproxima de Jesus sabendo que Jesus é aquele que vai abençoar ele e que vai salvar a alma dele do inferno. Está vendo o que é fé? Começa a juntar tudo isso aí. Ter uma fé perseverante. Não parar no meio do caminho quando as pessoas começarem a te pressionar. Entender que o Senhor Jesus Cristo ele não é só um profeta, ele é o Salvador. É entender que o Senhor Jesus Cristo é que tem a última palavra nas nossas vidas, então a gente não precisa temer nenhum tipo de ameaça, nada nesse sentido. É saber que quando Jesus chamar a gente pode pular alto e ir até ele e jogar a capa de lado. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes, porque nessa época o Império Romano, eles tinham uma espécie de assistência social para as pessoas que tinham deficiência física, não é? E essas pessoas, todo mês, elas ganhavam, né, uma quantidade simbólica de dinheiro só para comprar comida. A maioria deles moravam, né, em abrigos ou na rua, mas eles recebiam uma capa do Império Romano que era para se proteger do frio, principalmente durante a noite, em lugares desertos, o frio é grande. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Esse homem, ele poderia muito bem se levantar, mas levantar segurando a capa, que é mais ou menos assim. Eu vou, mas se não der certo, pelo menos eu tenho aqui, né, a minha assistência e a minha capa. Se tudo der errado, pelo menos eu fico com o que já tenho. Só que com Jesus e fé, é você simplesmente colocar o que você tem e dizer, eu não vou ficar com isso porque eu vou me aproximar de Jesus. Não adianta a gente querer se aproximar de Jesus com as mãos cheias. A gente precisa deixar as nossas mãos vazias. A gente precisa não ficar com medo da renúncia que nós estamos fazendo. Porque, olha, ele era um mendigo, mas é fácil se acomodar a essa vida. É fácil se acomodar, né, aquelas coisas que ele tinha, né? E não é tão fácil assim ter fé e ter uma vida transformada como ele vai ter depois desse encontro com Jesus. Então, eu preciso que você entenda isso. A maioria de nós sempre carrega uma muleta. É aquela muleta que a gente anda com ela, que a gente fala assim, olha, eu estou indo na direção de Jesus, mas se tudo der errado, pelo menos eu tenho esse negócio aqui. Sabe, é tipo igual criança, tipo a Antonella mesmo, ela tem aquelas, chama fofinha, sabe, que é um paninho, naninha, que é um paninho que você compra, né, tal, desde que ela é bebê. E às vezes a Antonella vai, o Zé também tem, está jogando aí, mas você tem. Aí o que acontece? Tem dias que a Antonella não consegue dormir, ela fala que tá com medo, sei lá o quê, mas aí a Angélica sempre bate o perfume dela, né? A própria Angélica sempre bate o perfume dela e fala, pode deitar lá, você vai estar sentindo o cheirinho da mamãe. E ela vai sempre dorme bem rápido, né? E não volta no quarto, nada, e a gente fica tranquilo lá. E eu percebo isso, que toda criança ela precisa sempre de algo, assim, que é como se fosse, na criança menor, a chupeta, que acaba virando até um vício, né? Às vezes a chupeta já não é mais algo para a criança usar, mas a criança tem aquele vício, é tipo um vício emocional, é isso que eu quero dizer. Então, para a gente ser abençoado por Jesus, às vezes a gente vai ter que entregar certos vícios emocionais na presença de Deus, sabe? Colocar diante do Senhor certas coisas que nos deixam confortáveis para a gente fazer coisas na direção de Jesus. Isso não é tão simples, mas isso é o que Jesus vai chamar de fé. Porque esse homem chega, chama ele de Raboni, e aí pergunta, o que tu queres que eu te faça? Foi como eu disse, essa pergunta aqui foi pouquíssimas vezes feitas por Jesus ou por Deus na Bíblia. No máximo 4 vezes. O que você quer que eu te faça? E esse homem, ele sabia muito bem o que ele queria. Tanto que ele disse, eu quero ver, né? Quando ele se levantou, ele jogou a capa de lado, então tipo assim, eu não quero mais esmola de império, eu não quero mais esmola de ninguém, eu quero Cristo e eu creio nos seus milagres, né? Jesus diz a ele assim, tenha bom ânimo. Isso me lembra muito o que Jesus diz em João 16, que diz assim, no mundo vocês terão aflições. Isso parece que desmotiva. Aí ele diz, mas tende
bom ânimo. Sempre que o Senhor Jesus usa essa expressão, tem de bom ânimo, ele está dizendo, eu estou pegando na tua mão para atravessar com você as aflições. É como está escrito lá em Isaías 41:10, né? Não tenha medo, né? Porque eu estou com você, eu te seguro pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Então, sempre que o Senhor Jesus diz, tende bom ânimo, o que é usado aí é um verbo de encorajamento para que a pessoa entenda, né, que ela pode se animar e ter coragem, porque ela está recebendo algo, né, que não é de homens, mas é algo de Deus. Isso é algo, então, maravilhoso. A gente, então, vê que quando esse homem, então, pede a cura, o que acontece? O Senhor Jesus diz a ele, vá, a tua fé te sarou. E é o que eu pedi para que a gente pudesse, né, grifar no começo. Fé, então, ela é o desdobramento de atitudes do ser humano em direção a Deus, em direção a Jesus. Então alguém pode dizer, eu tenho fé, mas alguém te perguntará, né, mas cadê as suas obras? E aí alguém dirá, eu tenho fé e te mostro as minhas obras. Né? Tiago vai dizer isso. Então, porque a fé sem obras, ela é morta. Né? Então, a verdadeira fé, ela tem que ter obras. E aqui Jesus mostra o que é fé. Então, eu preciso te dizer que você vai encontrar um monte de gente que ora em voz alta, ora com intensidade, mas que não tem fé. Porque na hora do vamos ver, do vamos agir, não toma a decisão certa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uns 2 anos atrás eu fui celebrar um casamento de 2 pessoas e tinha que ir, assim, a gente estava muito apertado e eu não tinha terno para ir, não tinha terno para fazer o casamento. E aí eu e a Angélica nós fomos, né, comprar e o terno mais barato que tinha para o meu tamanho, que não acho em qualquer lugar, né? Mas se Deus quiser, vamos mudar essa história. O terno mais barato que tinha era R$1.000. Eu falei para ela, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos passar no cartão, né? A gente tem que fazer esse casamento. E aí fui lá, passei no cartão. Tudo bem. Aí eu fui pregar em outra igreja no outro dia, e lá eu preguei, a gente pregou, eu, a Angélica, as crianças foram lá e tal, e a igreja foi e deu R$500 de oferta. E aí eu fui falar com o pessoal que eu ia celebrar o casamento deles, porque eu queria perguntar se um ia fazer uma declaração escrita, ler um papel um para o outro, sei lá o quê. E aí eles pediram uma oração para mim. Pastor, ora para a gente agora antes, né, já para preparar o casamento. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, dá os R$500 para eles. Falei, Jesus, hoje não. Tá tão difícil, sabe? Hoje não, vamos deixar para outra hora, vamos orar só. Né? E aí esse texto veio na minha mente de Tiago, né? Mostra a sua fé, eu te mostro as minhas obras, né? E aí então eu orei por eles e eu fui e abençoei eles com tudo que eu tinha. Estava apertado, mas Deus foi lá e fez outras coisas, Ele abre outras portas, outros caminhos e sempre acaba abençoando. Isso é uma coisa que a gente vive direto. Às vezes a Angélica fica assim até comigo porque eu tenho essa dificuldade. Às vezes Deus vai lá e abençoa com alguma coisa e eu vou lá e chego e dou para alguém e eu falo, amor, não tem dinheiro. Ela fala, você sai dando para todo mundo? Eu falo, mas Deus está falando para mim fazer isso. Né? Às vezes alguém liga pedindo oração, mas o que a pessoa está precisando é de um dinheiro para pagar alguma coisa. E às vezes eu tenho, é só o que eu tenho. No outro dia eu tenho que pagar alguma conta minha. Mas eu vou lá e faço, deixo Deus fazer. E isso, assim, esse agir pela fé, que foi uma das coisas que eu aprendi já há muito tempo, é que faz na minha vida as coisas serem cíclicas. No sentido de que as pessoas podem orar e falar assim, gente, como é que o pastor José Carlos vive, sei lá o quê? Deus ele vai abençoando de formas assim que a gente nem entende. Você espera de um lado, vem do outro, você fica apertado, Deus vai te abençoar, sabe? É Deus que faz essas coisas. Mas a gente às vezes limita muito o Senhor Deus. Olha, a Bíblia diz que nós devemos fazer planos e apresentar todos eles ao Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar, né,
extremamente racionalista, a ponto, por exemplo, de querer pegar uma planilha e contar até os 50 centavos que vai passar do orçamento ou faltar. Esse tipo de coisa faz com que a nossa mente e o nosso coração fiquem condicionados, né, em limitações que nos impedem de ver coisas maiores de Deus. Isso você pode ter certeza, é o que eu estou dizendo. O cara é cego, ele tem um problema, ele não dá para ele viver sozinho. Só que ele encontrou um cantinho ali, na beira do caminho. E ele tem o quê? Ele tem uma capa. Ele ganha um dinheirinho todo dia pedindo esmola. Só que esse cara tinha a oportunidade de viver para Jesus. O que ele fez? Ele deixou para lá a capa. Então o que eu quero dizer é que se a gente ficar apegado, sabe? Um dia um amigo meu, um pastor, amigo meu, eu perguntei para ele, né? E aí, seu carro está fazendo quantos por litro? Ele falou assim para mim, olha, eu não estou botando para contar mais não, estou deixando Jesus agir, porque senão eu fico ansioso e preocupado, e aí a minha fé, eu vou perdendo a minha fé. Aí eu vou andando, vou fazendo o que eu tenho que fazer e vamos indo. O que eu entendo com isso? É claro, a gente tem que ter planejamento na vida, a gente tem que fazer tudo com ordem, decência, coerência, sabedoria, mas se a gente começar a ficar paranoico em botar tudo, sabe, encaixado na nossa mente, na nossa planilha, a gente fica doido. A gente para de ajudar as pessoas, a gente fica nessa posição à beira do caminho, a gente fica vivendo como um mendigo, pedindo esmola, sendo que a gente poderia viver o quê? Atrás de Jesus, que é o que o texto vai dizer. Se puder, é exatamente isso aí. Então, esse homem que estava à beira do caminho, ele voltou a enxergar e foi seguir a Jesus. Olha a diferença, né? Então, é só quando ele larga aquilo que ele vai seguir a Jesus que as coisas vão mudar. Então, nós temos essa alternativa. A gente pode orar a Jesus e falar, Senhor, eu posso ter uma pequena fé, mas eu quero que o Senhor me mude e me ajude a ter uma fé maior. Então, eu não quero ficar olhando para pequenos detalhes. E aqui eu encerro a pregação dizendo o seguinte, Deus disse que o povo de Israel ia entrar na terra prometida. Só que mandaram os 12 espias, né? 12 espiões, para irem lá ver como que a terra estava. E quando eles foram lá, eles viram que a terra era uma bênção. Os frutos da terra, para carregar um cacho de uva, precisava de 2 homens. Um absurdo, né? Então, assim, era uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel. Tudo quando Deus tinha prometido. Só que quem morava lá, naquele momento, eram homens muito grandes, de estatura. Já era uma cidade consolidada, com pessoas muito altas, né? Por exemplo, só a título de curiosidade, o país no mundo que tem, como é que eu vou dizer, a estatística de homens que nascem mais altos é a Holanda, né? A média de altura dos homens holandeses são de 1,83 m de altura. Esses homens aqui, que estavam lá na terra, que manava leite e mel, eles eram homens que tinham mais de 2 metros de altura. O povo de Israel morava no deserto. Quando os 12 espias voltaram, eles disseram assim para Moisés, a terra é uma bênção, mana leite e mel, tudo que planta cresce, os animais são a bênção, tem tudo. Só que nós estamos desanimados, a gente nunca vai ganhar a guerra, os caras lá são enormes, acabou para nós. Nós perdemos tudo. E aí Josué e Caleb, que foram 2 desses 12 espiões que desceram lá, eles rasgaram a roupa e disseram, que absurdo! Deus nos deu a palavra dele que a gente vai entrar. E agora vocês colocaram os olhos do tamanho dos homens, colocaram os olhos do tamanho do exército. Nós estamos pecando contra Deus porque nós estamos tirando a fé do nosso coração, na promessa de Deus, no que Deus colocou, porque a gente começou a olhar para as circunstâncias. E as circunstâncias pareciam muito grandes. Não é? E esses 2 homens, então, eles disseram, não percam a fé. Mas, infelizmente, ali a maioria perdeu. Tanto é que só Josué e Caleb, dos que tinham saído do Egito, né, só os 2 entraram. Os que entraram junto foi uma nova geração que nasceu no deserto, né, fruto dos familiares ali, dos pais e das mães que conceberam, então, essas crianças. Então, a última coisa que eu quero te dizer é isso. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os furacões que passam na sua vida.
Parem de olhar para as tempestades que parecem estar atingindo a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Parem de olhar para essas coisas. Parar de olhar para essas coisas não é simplesmente dizer, elas não existem. Não é você ser um tolo a ponto de desprezar a realidade. Não, mas é você entender que a realidade de Deus, ela é maior do que a realidade das circunstâncias. Então, se Deus disse que a terra era deles e estava na hora de entrar, eles tinham que entrar. Mas isso aqui, não tem mais. É pela fé, nós vamos. Deus vai nos abençoar. Então, se nós temos essa palavra do Senhor, não há motivos para nós colocarmos os nossos olhos nas coisas mais baixas. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para cima dos mais altos montes, que é onde está o Senhor. E que na nossa mente habite coisas do céu, coisas celestiais, para que a nossa fé possa continuar crescendo. Amém? Você pode se colocar de pé para nós fazermos a oração? Carla, você pode tocar uma música? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu quero orar a Ti, Senhor, nessa noite, pedir que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Eu sei que às vezes os problemas vêm e a gente fica recebendo toda hora essas informações na nossa mente, o nosso coração começa a ficar estressado, preocupado, a gente começa a entrar em agonia, às vezes até o pânico da ansiedade começa a bater em nós. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a ter fé, como a desse homem. Jesus disse que ele teve fé. A verdade é que o que ele fez não tinha nenhum tipo de segredo ali, não tinha nenhum tipo de mistério oculto. Esse homem simplesmente creu no Senhor Jesus e ele não se deixou levar por essas coisas que nós citamos aqui. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Abençoe a nossa vida espiritual, abençoe, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, netos. Abençoe, Senhor Deus, o nosso trabalho. Abençoe o nosso dia a dia no trabalho. Abençoe as pessoas que trabalham conosco à nossa volta. Abençoe as pessoas que fazem parte de alguma forma do nosso trabalho. Abençoe, Senhor Deus, os amigos, a vida social. Abençoe as pessoas que estão ao nosso entorno, que são os nossos irmãos da fé, que são os nossos amigos de caminhada da vida, do dia a dia. Abençoe cada um. Nos ajude, Senhor, a não parar no meio do caminho com medo de furacão, tempestade, de homens altos. Nos ajude, Senhor Deus, a não desistir quando as coisas estiverem difíceis. Quando o Senhor nos pedir algo que parece difícil, nos ajude a entregar. Porque a nossa entrega ao Senhor só vai demonstrar uma coisa: fé. O Senhor sabe o que faz, o Senhor não vai deixar nada faltar para nenhum de nós que estamos aqui. Que nesse dia de hoje a palavra da fé entre nos nossos corações de uma maneira, Pai, maravilhosa, porque ouvindo a palavra do Senhor, a nossa fé cresce, está escrito. Aceita o nosso louvor nesse momento, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti.
nós não vamos ser destruídos por problemas financeiros, nem por doenças, nem por situações que aconteçam na nossa vida de forma inesperada. Creiamos no Senhor, que a gente possa manter posição, seguir em frente. Deus está conosco em toda a nossa jornada. Amém? Vamos participar do último momento. Se você quiser contribuir nesse momento, você pode fazer isso. Se alguém for passar, o pastor Caio vai passar os envelopes. Se você quiser contribuir por ali, você faz como quiser. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por essas canções.